nosso Estudando no CC com as expressões fracionárias. Nesse vídeo temos a pedido essas 3 expressões, que o ideal é que você dê uma paradinha no seu carrego de vídeo e tente executá-las, inclusive conferindo aqui as suas respostas. Para chegarmos a esses vídeos, senhores, vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre os números mistos, ou seja, a transformação de um número misto para uma fração imprópria. Não tem problema, você toma a parte inteira e multiplica pelo denominador e soma com o numerador, ou seja, no caso A vezes C mais B, conservando o denominador. Aí a transformação de misto para impróprio. Dividir frações, conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. Essa é a condição de dividir. Para você multiplicar frações, multiplicamos os numeradores entre si sobre os denominadores e multiplicação dos denominadores entre si. Para você dividir, ou quando tem que dividir 1 por uma fração de 1, por exemplo, 1 sobre A, não tem problema, você aplica aqui essa divisão, senhores, e fica valendo quem? Ó, o divisor da condição da fração do 1. Bom, senhores, vamos aqui às nossas resoluções. Temos então que a primeira delas, 9 dividido por 1 sobre 1/3 vezes 4/15, vezes 5/12. Essa expressão toda, senhores, sobre 6 dividido por 1 sobre 1/2. Senhores, para dar um alerta mais uma vez, vamos ter aqui algumas condições de dividir 1 por uma fração de 1. É o caso do 1 sobre 1/3. 1 sobre 1/3 dividir 1, ficamos com a inversão de 3 sobre 1, isso aqui dá 3. Então, a outra aqui, ó, dividir 1 por 1/2, já sabemos de cor, né, senhores? Vai dar quanto? Ó, 2. Então, podemos dizer que essa nossa primeira passagem fica 9 dividido por 3, repetimos o restante, sobre 6 divididos por 2. Então, senhores, é a nossa primeira passagem. Para a nossa segunda passagem, nós vamos fazer o quê? A divisão 9 por 3 e 6 por 2. Essas duas divisões, vamos ficar com 9 dividido por 3 dá 3, vezes, repetimos os outros dois, 6 dividido por 2, 3. Senhores, para concluir, vamos agora aqui a algumas simplificações para cancelamento. Por exemplo, o 3 e o 5 dá para a gente simplificá-los por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Senhores, também temos condições de simplificar o 4 e o 12 por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3. Ora, ainda temos aqui condições de simplificar esse 5 com esse 5 dessa outra simplificação anterior. Vamos pegar tudo dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Então, senhores, o nosso numerador ficou como? O numerador do numerador, como se diz, ficou 1, né? 1 vezes 1 vezes 1. E o denominador dele ficou quem? 1 vezes 3, ou seja, ficamos com 1/3 divididos por 3. Dividir frações, senhores, vamos conservar o numerador, que é 1/3, e multiplicar pelo inverso do denominador. O inverso do 3 é 1/3. Multiplicar frações, multiplicamos os numeradores entre si, 1 vezes 1 é 1, e os denominadores também entre si, 3 vezes 3, 9. Então, senhores, essa nossa expressão equivale a 1/9. Vamos à próxima expressão, senhores. A nossa segunda expressão trata-se de 2/5 mais 3/10 menos 1 sobre o 20, ou 20avos, sobre ou dividido por 2/3 mais 1/9 mais 5/6. Senhores, vamos operar parte a parte, ou seja, para executarmos a soma de frações com denominadores diferentes, senhores, tiramos o mínimo. Em relação ao numerador 5, 10 e 20, o mínimo é o 20. Executando esse mínimo, ou redução dessas 3 frações ao mesmo denominador, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes o 3, 6, mais 6. 20 dividido por 2, 1. 20 dividido por 20, 1. 1 vezes o menos 1, menos 1. Esse é o nosso numerador. Senhores, vamos ao nosso denominador. Novamente, somar frações com denominadores diferentes, precisamos executar o mínimo. E o mínimo entre o 3, o 9 e o 6 é o 18. 18 a redução ao mesmo denominador. Operando o mínimo, 18 divididos por 3, 6. 6 vezes o 2, 12. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes o mais 1 é o mais 2. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes o mais 5 é o mais 15.
Então, senhores, vamos agora arrumar quem? Esses nossos dois numeradores. Como é que fica valendo? 8 mais 6 são 14, 14 menos 1, 13. 13 vinteavos. Nosso denominador vai possuir o numerador 12 mais 2, 14, mais 15, 29, 18 avos. Senhores, chegou a hora de dividir. Dividir frações. Conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. E aqui, senhores, dá para a gente fazer uma simplificaçãozinha. O 18 e o 20 dá para pegar ou dividir por 2. 18 por 2, 9. 20 por 2, 10. Chegou então o final. 13 vezes o 9 sobre o 10 vezes o 29. Chegamos então a 117. 10 vezes o 29 é o 290. Então, senhores, aí é a nossa segunda resolução. Bom, gente, vamos à nossa terceira, que é a mais pesada. Chegamos então a uma expressão, ó, que depende de números mistos, né? Soma, multiplicação, numerador aí, ó, e o denominador também. Então, para dar novamente o alerta, transformação do misto para a imprópria, né? Vamos ter aqui 3 casos, ó, o 1 inteiro e 1/4, o 2 inteiros e 1/2 e 1 inteiro e 1/10. Todos eles nós vamos fazer esse tipo de transformação, multiplicar o denominador pelo numerador, né? A parte inteira, melhor dizendo, e somar com o numerador. Mas vamos aqui antes, simplificar esses produtos. Dá para pegar aqui, ó, o 3 e o 9, né? Ó, produto, não tem problema, dá para a gente cancelar, simplificar. Por 3, ficamos então com 3 dividido por 3, 1, 9 por 3, 3. Relação ao nosso denominador aqui na condição de produto, 7 e o 14 dá para pegar por 7. 7 dividido por 7 é 1, 14 por 7, 2. Senhores, aqui ainda dá também, ó, 4 e o 2, dá para pegá-los por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2, 1. Ficamos então com quem, ó? 7 oitavos, esse misto, ó, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5 quartos, menos numerador em produto, 1 vezes 2 sobre 1 vezes 3. Senhores, vamos ao nosso denominador, a mista. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 meus, menos 1 vezes 10, 10 mais 1, 11. 11 décimos. Aqui ficamos com 1 vezes 1 sobre 2 vezes 5. Senhores, vamos agora fazer aqui esses produtos inicialmente. Ou seja, vamos repetir os 7 oitavos mais 5 quartos. E aqui 1 vezes o 2 sobre 1 vezes o 3 dá o 2 terços. Denominador, 5 meus menos 11 décimos. Ficamos a depender de quem? 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, 2 vezes 5, 10, né? Ou seja, repetimos os 5 meus menos os 11 décimos, mais 1 inteiro, aliás, 1 sobre 10, ou 1 décimo. Senhores, para a gente concluir, vamos ter que tirar o mínimo numerador. No mínimo numerador, 8, 3 e 4 é o 24. Então, operando o mínimo, 24 dividido por 8, 3, 3 vezes 7, 21. 24 dividido por 4 dá 6, 6 vezes 5, 30, mais 30. 24 dividido por 3, 8, 8 vezes 1 menos 2, menos 16. Senhores, o nosso denominador, o mínimo entre o 2 e o 10, ó. Frações, todo denominador diferente tem que tirar mínimo, não pode esquecer disso. E o mínimo aqui é o 10. Novamente operando a redução. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 5, 25. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes o menos 11, menos 11. Finalmente, 10 dividido por 10, 1. 1 vezes o mais 1, mais 1. Então, senhores, podemos concluir que o nosso numerador 21 mais 10 menos 16 é o 35 sobre 24. E o nosso denominador 25 menos 11 mais 1, ficamos com 15 décimos. Senhores, vamos dividir. Dividir frações, conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. Simplificações possíveis. Dá para a gente pegar o 35 e o 15 por 5, né, senhores? Ficamos com 7 terços. O 10 e o 20 dá para a gente pegar por 2, né, senhores? Ficamos, então, 10 dividido por 2, 5. 24 dividido por 2, 12. Multiplicando, então, 7 vezes 5, 35. As frações, né? Numeradores entre si, denominadores entre si. 12 vezes o 3, 36. 35 sobre 36, senhores, é o nosso último. Bom, deixamos aqui essa nossa próxima aula vídeo, inclusive com as suas respostas. Tente solucioná-las para a gente chegar à nossa meta. Valeu, senhores. Um abraço, bons estudos e até a próxima.